Quando venho para São Paulo, fico hospedado muitas vezes na casa de um casal. Quando eles oram na hora da refeição, eu fico impressionado com aquela conexão com Deus que eu percebo. De onde será que vem isso? Eu me lembrei disso quando dei uma olhada nesse livro, Encontrados Nele, da Elyse Fitzpatrick. Nesse livro, a autora vai nos mostrar duas coisas importantíssimas para o nosso crescimento, para o nosso encorajamento na caminhada cristã. Ela vai mostrar o quanto é importante entender e perceber o valor de duas verdades centrais da vida com Jesus. O fato de Deus ter se tornado ser humano na encarnação e, por consequência disso, o fato de nós podermos nos unir com Cristo, a união com Cristo. Quando eu abri o livro, comecei a dar uma olhada pelos endossos e vi algumas coisas muito interessantes. Joni Eareckson Tada, muito conhecido aqui no Brasil também, diz que nessa era do iPhone, do smartphone, os cristãos muitas vezes se comportam em relação a Jesus como se ele fosse um carregador de baterias. A gente corre o dia inteiro, aí à noite ou mesmo de manhã cedo, a gente põe o carregador na tomada em Jesus, gasta um tempo em oração devocional e depois retoma a caminhada até gastar as baterias de novo. Tem um outro endosso aqui muito interessante, que é do Sam Storms, inclusive Edições Vida Nova tem alguns livros dele. Ele diz assim: resista à tentação de pensar que um livro sobre a encarnação de Cristo e nossa união com Ele é necessariamente maçante, árido e doutrinariamente abstrato. Elyse Fitzpatrick não poderia ser maçante nem se ela tentasse. E é verdade. Na minha leitura eu já descobri isso. E tem mais um endosso aqui, uma frase aqui que eu quero citar, que vai fazer a ponte com o conteúdo do livro. E diz assim: uma das melhores, quem diz isso é Scott Smith, uma das melhores experiências que tive na vida foi comer em um buffet de chocolate na fábrica de chocolate, numa fábrica de chocolate na Suíça. Ler o novo livro de Elyse, Encontrados Nele, me lembrou daquele dia. Nossa irmã cobriu a mesa com as mais finas iguarias do Evangelho e nos convidou a contemplar, desfrutar e saborear todas as coisas boas que temos em Cristo. E é verdade, é a sensação que a gente tem quando lê esse livro. O conteúdo do livro é apresentado em dois pratos principais. Ela mesma diz que na nossa comunhão com Deus nós temos um banquete. E esse banquete é apresentado em dois pratos principais, mas antes disso a entrada. Na introdução a autora vai lembrar dos pesadelos recorrentes que ela tinha como criança. Como ela ficava num palco escuro sozinha, desesperada por estar sozinha. E a sua infância, porque o pai abandonou a família cedo, porque a mãe tinha que trabalhar muitas horas do dia fora de casa, a sua infância foi passada em muita solidão. Serve de base, de introdução muito apropriada para o livro. E aí no livro, nessas duas grandes partes, vai tratar então da encarnação, Deus se tornando ser humano, e, por consequência, da nossa união com Cristo por causa disso. E as duas partes são divididas nos capítulos 1 a 6, a primeira parte, em que ela vai falar no capítulo 1, do início ao fim, tudo se refere a Ele, tudo gira em torno de Cristo. Venham adorar de joelhos, o nosso Salvador aperfeiçoado por meio do sofrimento. Quarto capítulo, o amor de Deus pelos pecadores, refere-se à entrega de Jesus. E depois, os últimos dias sendo retratados no capítulo Ó Fonte Ensanguentada e Ressurreição e Ascensão no capítulo Jesus Reinará. Nesse capítulo 2, em que ela trata do venha adorar de joelhos, ela fala desse bebê que nasceu. Ela começa o capítulo dizendo que ser cristão é crer em algo inacreditável. Como é que pode um bebê nascer num lugar tão insignificante e depois se tornar o Senhor a ser adorado por todos?
um de nós, né? Alguém, um judeu, né? Poderia até ter nascido filósofo em Paris, mas nasceu como judeu, né? Mas, mesmo assim, um ser humano sem pecado. Um menino que cresceu inclusive com o estigma de ser um filho bastardo, e esse menino cresce em sabedoria, cresce em estatura, cresce em temor, em obediência e se torna o Filho de Deus crucificado e depois ressurreto e volta ao céu e é o Deus adorado, a quem nós adoramos de joelhos. Na segunda parte, então, do livro, ela vai tratar da união com Cristo. E aqui vai tratar principalmente dessa questão tão essencial do que nós somos em Cristo, nele, e por isso também, né, o título do livro, Encontrados nele. Na parte final dos apêndices temos alguns bônus. Várias desses conceitos que ela trata no livro, de forma muito agradável, fácil de entender, foram atacados, foram assim muito debatidos nos primeiros séculos do cristianismo. E as questões que resultaram, né, desses debates geraram a necessidade de confirmações, afirmações da fé, profissões de fé. Então, são os diversos credos que ela apresenta no final do livro, no apêndice especial aqui, né, o credo dos apóstolos, o credo niceno e o credo de Atanásio, ou seja, é uma sobremesa ainda, né, um bônus aí para quem quer ler mais sobre isso. Voltando ao casal, na casa em que eu fico hospedado. Por que será que essa conexão dessa oração é tão especial quando nós estamos juntos ali para uma refeição? Eu sei a resposta. Porque eles não só oram para recarregar as baterias lá de vez em quando, uma vez por dia. Eles vivem em Cristo, vivem nele. E é a isso que essa autora, juntamente com o próprio Senhor Jesus, nos convida a vivermos nele.